Mateus, capítulo 11, do verso 25 até o 30. Naquele tempo, respondendo Jesus, diz: quem é que vai falar? Jesus. E toda vez que ele fala, ai querido, eu fico com muita atenção ao que ele vai falar. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. É a oração que Jesus está fazendo. Graças eu te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. E ele diz: foi o Senhor que ocultou essas coisas ao sábio. O Senhor escondeu isto para os sábios. Escondeu dos instruídos, dos sábios. E na verdade ele revelou aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve, assim foi a tua vontade. Esconder dos sábios, dos instruídos e revelar para os pequeninos. Aliás, os pequeninos entraram aqui essa noite. Todas essas coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus fala da relação dele com o Pai, a relação do Pai com ele, e uma revelação que através dele, ele também iria revelar. E ele continua dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. E ele faz uma promessa: e eu vos aliviarei. Tomai também sobre vós o meu jugo. Tomai o quê? E aprendei de mim, diz o Senhor, pois eu sou manso, humilde de coração. Uma caminhada junto com aquele que é humilde e manso. E encontrareis então descanso. Encontrareis o quê? Para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, queridos? Tremendo o que Jesus diz, verso 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Eu sou manso, sou humilde de coração, e então encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavras do Cristo, o Rei, o Senhor da nossa vida. Vamos orar, queridos. Papai querido, muito obrigado por essa noite tão preciosa. Obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui. Eu sou muito grato a Ti, Senhor, porque alguns deles estiveram pela manhã e eles estão tão famintos que eles estão aqui à noite novamente. Ah, papai, quantos, às vezes ao caminhar, servindo ao Senhor, chegam a dizer que igreja é um peso. Mas a Tua própria palavra diz, é tão leve, é tão maravilhoso. Nós queremos andar com o Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz. E nós queremos ser direcionados por Ti. Por isso revela essa mensagem no mais profundo. Que ela encontre uma terra boa essa noite. E que ela possa produzir frutos. Mais do que ouvir. Que eles possam ruminar durante toda semana. Eu profetizo, inquieta Espírito Santo, para que eles possam ter essa palavra sendo lembrada a todo tempo e praticada em nome de Jesus. Que todo que crê diga amém e graças a Deus. Interessante, querido, que quando Jesus ele começa a orar ao Pai, ele reconhecia, é claro, o Pai como o Senhor, o orientador. Quantas e quantas vezes Jesus orava dizendo: Senhor, sem Ti eu nada sou capaz. A verdade é que a primeira vinda dele na terra, querido, ele veio como homem. A oração dele é o exemplo da nossa oração. Dependência, dependência, dependência. Nessa oração, querido, ele faz um relato maravilhoso, uma revelação. Ele diz, querido, que o Pai escondeu algumas coisas. Escondeu um tesouro, escondeu uma porção
daqueles que se julgam sábios e entendidos, daqueles que pensam não precisar de Deus. E Ele revelou essa porção, esse tesouro, aos pequeninos, aos dependentes, aos que clamam por Ele, aos que não vivem sem Ele. Aliás, eles estão aqui. É para estes que a palavra de Deus está dizendo, e o próprio Jesus está falando. A palavra dele é toda digna, é toda cheia de verdade, é impregnada da verdade. E ele está dizendo: guardei um tesouro para vocês. A revelação, querido, daquilo que a letra propriamente não revela. Aquilo que a sabedoria humana vai tentar buscar, mas não vai encontrar. Essa coisa está guardada para você. Tem um tesouro reservado para você. Ai, querido, em nome de Jesus, diga para o teu irmão: tem um tesouro revelado para você. Guardado, revelado. E no caso desse texto, querido, desses versos que aqui estão, a palavra de Deus está cheia de verdade, cheia de revelação, e em especial para cada um de nós que está aqui, ela tem basicamente duas propostas. Do que você está falando? De duas propostas. Jesus, ao orar ao Pai, ao dizer que Ele tinha tesouros escondidos, Ele diz, querido, que para aqueles que se encontrarem sobrecarregados, cansados, haverá alívio. Qual é a primeira proposta? Para os que estão cansados, sobrecarregados, haverá alívio. Mas é interessante que a palavra não termina aqui. E ele continua fazendo uma segunda proposta. Uma vez aliviados, aqueles que estavam sobrecarregados e oprimidos, eu faço uma segunda proposta. Tomai o meu jugo, que é leve e suave, e encontrareis descanso. A primeira proposta é alívio. A segunda proposta é descanso. Pastor, mas tem diferença entre alívio e descanso? Tem. Vou te dar alguns exemplos. Eu citei pela manhã, eu não sei se em algum momento da tua vida o carro quebrou. E não é que às vezes ele quebra em cada lugar, querido. O exemplo daquele que tem o carro e o carro de repente quebra numa subida, e aí por um momento você tenta empurrar. Mas você sabe como é que é, né, querido? A gente não está preparado para empurrar carro. Eu estou preparado para que ele me leve. Então as pernas já não são tão fortes assim, os braços já não são tão fortes assim. E você, por um momento, se vê na necessidade de empurrar aquela coisa. E aí você vai empurrando, empurrando, até que pega uma descida. Ai, tudo de bom. O que é isso? Alívio. Mas o esforço feito na subida manteve você com dores. E as dores, querido, para alguns só vão passar depois de dias. Isso é o quê? Descanso. Um exemplo, querido, que é muitas vezes a minha realidade. Eu não sei se você já teve cólica renal. Ai, nem queira, querido, viu? E nem é profecia, fica na paz. Interessante, querido, que quando eu tenho essas cólicas, eu já sei onde elas param. Aqui está mais atrás, está no começo do rim, descendo no ureter. Aí quando enrosca mais embaixo, eu já sei também a curvinha que está. Quando a pedra está chegando na bexiga, eu também já sei. E é interessante, querido, que quando dá cólica, eu também já sei os medicamentos. Profenite, eu sei que tem até farmacêutico aqui, mas Profenite e Buscopan. Quando eu tomo aquilo, querido, por um momento, a dor vai embora e eu tenho alívio. Mas a pedra continua ali. Enquanto ela não sair, não se tem descanso. Porque ela mexe com o organismo. Ela continua incomodando. Estou te dando, querido, exemplos de alívio e de descanso. Alívio é algo momentâneo.
É algo, querido, que você precisa, como o próprio nome diz. Ai, pastor, eu preciso aliviar, preciso de um algo para diminuir essa pressão que eu estou sofrendo. A grande maioria daqueles que chegam nas igrejas, eles querem de fato alívio. Eles querem se livrar da dor. Eles querem resolver a dor no casamento, a dor na saúde, a dor do problema ocasionado por esse mundo, por essa caminhada. Independentemente da história, o fato é, querido, que em vários momentos da nossa vida, o que nós procuramos é alívio. E o alívio é instantâneo. É por isso que a primeira proposta do Cristo é dizer para você que entrou aqui, querido, e eu não tenho dúvida que há no nosso meio pessoas que precisam de alívio essa noite. E Ele tem para você. Vinde a mim os que estão cansados. Vinde a mim os que estão sobrecarregados. Vinde a mim os que estão com peso excessivo nessa caminhada. Você não precisa desse peso. Vinde a mim, porque eu vos aliviarei. O alívio é algo bom, é algo maravilhoso. A verdade é que quando nós sentimos dores, no caso que eu te citei, querido, se livrar da dor da cólica renal, tomaria qualquer remédio, porque buscamos o alívio. A dor da perda, quantos de nós não procuramos? A dor da traição, ai pastor, eu quero um alívio para isso. A dor de andar com a mente culpando a todo momento aquilo que fiz, o pecado que eu não estou dizendo que não fiz, pelo contrário, eu fiz, mas essa coisa que martela. Ah, esse maldito homem que sou. O próprio Paulo disse isso. Alívio nele. Ele é o alívio da nossa alma. Jesus é o alívio da tua alma, querido. Ele está aqui essa noite. E assim como pela manhã, querido, muitos foram os que vieram nesse altar e saíram daqui aliviados. Foi algo tremendo que Deus fez nessa manhã. Eu profetizo nessa noite, Ele também tem alívio para você. Ah, querido, você vai sair com o teu coração, com a tua mente aliviada daqui, e diz amém se você crer. Mas essa é a primeira proposta. Essa é a verdade daqueles que estão chegando, a verdade da nossa vida. Mas Ele tem uma segunda proposta. Eu tenho descanso para você. Eu tenho mais do que alívio. Eu tenho descanso. Descanso é algo imediato? Querido, não é. Descanso, pastor, vai exigir algo de mim? Vai. Vai exigir, querido, relacionamento. Porque Ele mesmo está dizendo: trocai o teu fardo pesado com o meu jugo que é leve e suave. Trocai o quê? O teu fardo, porque Ele te conhece, Ele sabe, é pesado. Trocai isso que você está carregando, trocai as tuas aflições, trocai as tuas dúvidas pela minha certeza. Trocai a tua derrota pela minha vitória. Trocai a tua tristeza pela minha vitória, pela minha alegria, por aquilo que eu já tenho conquistado naquela cruz por você. Ai, pastor, mas eu não posso andar livre, solto. Não, querido. Essa proposta Ele não tem. Ele tem um jugo. É leve. Mas existe? Existe. O que é jugo? Se você levar, querido, isso para a relação conjugal, o cônjuge, o significado da palavra cônjuge, o marido com a esposa com o marido, significa companheiros de jugo. A palavra cônjuge significa o quê? Companheiro de jugo. E é por isso que a palavra de Deus diz: olha, não é bom que seja jugo desigual. O exemplo do jugo, querido, quando a palavra de Deus diz isso, se refere, querido, aos animais que tinham aquele jugo, aquela canga, aquela coisa que colocava no pescoço de um e do outro. Geralmente
do mesmo animal. Não se coloca jugo sobre cavalo e boi, porque o passo é diferente, o compasso de um e de outro é diferente. A altura do boi é diferente do cavalo. Então, geralmente, querido, o jugo é colocado sobre animais da mesma espécie. Bois, bois. Cavalos, cavalos. Eram geralmente esses animais de tração que eram usados os jugos. E Jesus, quando ele diz isso, querido, ele sabia bem que aqueles que ouviam já iam associar a mesmos animais, que quando tinha necessidade de trocar, se mantinha o animal mais velho com o mais novo. Porque geralmente o mais novo está cheio de energia, está naquela idade de querer fazer tudo sozinho, já não precisar mais dos mais velhos. Ai, querido, não me olha assim não, que aqui não tem, aqui está tudo treinado. Mas o fato é, querido, que se colocava o mais velho com o mais novo, para que o mais velho, que já tem experiência, calma, vai dizendo para o mais novo, mas olha, não é assim, não caminha tão depressa. Vai devagar. Nós também chegamos devagar. Amém, querido? Até porque o ganhador não é o que chega primeiro, mas é o que vai chegar. O boi mais velho ensinava o mais novo. Era assim que se fazia, para que um pudesse aprender com o outro. Trazendo para a realidade do casal, é a mesma coisa. Por que não coloca jugo desigual? Por que coloca um homem de um lado e uma mulher do outro? A mulher de um lado e o homem do outro? Porque esse é o casamento bíblico. Homem e mulher, macho e fêmea. Para que o passo não seja descompassado. Para que um aprenda com o outro. Para que juntos, eu disse juntos, eles possam caminhar. Amém, querido? Você tem que caminhar junto com essa abençoada, diz amém. Você tem que caminhar junto com esse abençoado, diz amém. Minha esposa me deu até uma pescada aqui, ó. Acabei de ver. E o caminhar junto, querido, em todos os sentidos. Até mesmo fisicamente falando. Porque é uma marmota, querido, você caminhando na rua e dizendo, vamos logo, mulher. Você já viu, querido? Homens andando, deixando a mulher para trás e está falando, mas você anda depressa, criatura. Anda de mão dada, querido. Anda do lado dela. Ela é vaso mais frágil. Vai que essa mulher vai cair ali, querido. Onde está a sua mão para segurar? Diz amém. Em todas as áreas, querido, da nossa vida, o cônjuge deve ser companheiro de jogo. Os dois devem saber e estar cientes de onde querem chegar. Porque não é um para a direita, um para a esquerda que vai trazer vitória. São juntos. Jesus sabia disso. Ai, pastor, por que ele não deixa eu solto? Querido, porque se você é solto, você só faz besteira. Ai, não, eu sei, já sabe nada. Eu não vim aqui para ouvir isso. Veio. Sem Ele nós nada podemos fazer. Não precisa contar, querido, mas quantas vezes você quis fazer sozinho? Quantas vezes deu certo? Sem Ele nada podeis fazer. Por que Ele coloca o jugo? Amor, cuidado. Ele sabe que você sem Ele se perde. Ele sabe que você sem Ele, querido, começa a ver o brilho da tentação. Começa, querido, a ficar excitado pelo convite do mundo. E se perde pelo caminho. Todos nós pecamos. E dizer que o pecado é ruim, que os vícios são ruins, querido, isso excita a carne. É por isso, querido, que eu tenho prazer de estar debaixo do jugo dele. Eu quero andar onde os teus passos me levarem, Senhor. Eu quero estar junto de ti.
e encontrarei descanso. Descanso é diferente de alívio. Alívio, querido, para aquele que está sobrecarregado, cansado, eu vos aliviarei. Isso é instantâneo, isso é já, isso é hoje, isso é agora. Cheio do Espírito Santo, eu estou dizendo para você, você vai sair daqui hoje aliviado em nome de Jesus. Pastor, mas eu quero mais, eu quero esse descanso para minha alma. Chega dessa vida turbulência. Então, querido, você vai precisar ter relacionamento. Vida de oração, vida com Deus, vida, querido, em que o seu joelho se curva e diz: Senhor, me guia. O que eu faço? De que forma eu oriento? De que forma eu tomo a decisão? Isso é descanso. É a certeza, querido, que ainda que passe pelo vale da sombra da morte, completa. Por quê? Meu jugo está nele e o dele está em mim. Isso é amor, isso é zelo, isso é cuidado. Isso é um Deus que quer relacionamento, isso é um Deus que quer estar junto. Alívio. Ai, querido, todos os cultos eu saio daqui aliviado. Ah, mas como é que vai ser a semana? Com o jugo dele? Vai ser uma semana de descanso. Alívio fala do agora. Fala de quando nós aceitamos Jesus. Não é tudo maravilhoso? Ai, pastor, parece que acontecia rápido, né? Essa era bebê, né? Você não podia caminhar ainda com o jugo. Ai, era tão rápido as coisas. E agora? Ah, agora requer oração. O que é isso? Relacionamento. As coisas parecem que estão mais difíceis. Não, querido, as coisas estão da mesma forma que eram antes. É que agora, querido, Ele está exigindo de nós que crescemos nele, ouvir, obedecer, andar junto. Quantos aqui querem andar com Ele? É possível, pastor, que depois de alívio, para encontrar descanso eu tenho que estar nele? Querido, totalmente possível. Paulo, quando ele estava ministrando a igreja que estava em Éfeso, a Bíblia diz que durante 3 meses, maravilhas aconteceram lá. Milagres, batismos, muitas conversões. A igreja de Éfeso estava se rendendo. Durante 3 meses, querido, aquilo foi um alívio para aquela igreja. Mas o fato é, querido, que depois de 3 meses, aquela igreja e os que estavam à volta começaram a se endurecer. O texto diz, querido, que a perseguição começou a aumentar. E fala que era contra aqueles que eram da seita do caminho, porque é assim que eles chamavam, os do caminho. Aqueles que são cristãos, aqueles que se converteram. Paulo, vendo, querido, que os milagres haviam cessado e que a descrença de muito havia aumentado, a Bíblia diz que durante 2 anos, depois dos 3 meses de milagres, ele separa um grupo de discípulos e durante 2 anos ele vai ensinar esses discípulos do Senhor. Quero ler com você, 2 Coríntios capítulo 6, abra lá. 2 Coríntios capítulo 6. Maravilhoso Deus. 2 Coríntios capítulo 6. Aleluia. Perdão, querido. Aqui fala sobre o jugo desigual, Atos 19. Atos 19. Está pertinho aí, Atos 19. Digno é o nosso Deus. Atos 19.
Atos capítulo 19, verso de número 8. Entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses. Quanto tempo Paulo falou? Disputando, persuadindo-os acerca do reino de Deus. Se você ler em outras cartas, você vai ver que durante esses 3 meses maravilhas aconteceram. Mas como alguns deles se endureceram, alguns deles e não já obedeceram, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos. Ele separou quem? Aqueles que queriam andar com o mestre, aqueles que queriam servir o Senhor de verdade, aqueles que queriam ser igreja de fato. Separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Durou isto por espaço de 2 anos. Quanto tempo ensinando todo dia? 2 anos. Ai, querido, descanso leva tempo, viu? De tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia agora maravilhas extraordinárias. De sorte, meus irmãos, que até lenços, aventais se levavam do seu corpo aos enfermos. As enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. Igreja bendita, o Senhor está fazendo um convite para nós. Aliviar a vida de vocês. Isso é para já e eu já fiz. Muitos aqui sabem o que é receber alívio da parte do Senhor. Isso é verdade. Mas o que Ele está nos convidando nessa noite é para um lugar acima. É culto de quinta? Não, mas é a mesma verdade. Um lugar, querido, acima da adversidade. Um lugar de paz, um lugar de descanso. E esse lugar, pastor, quando é que eu vou possuir isso na minha vida? Quando eu tiver relacionamento com Ele. Quando eu estiver andando com Ele. Quando o jugo dele estiver na minha vida. Aliás, é leve, é suave. Eu estou para dizer que é maravilhoso andar com Ele. É deste jugo que Ele está falando. Vem para junto de mim. Vou te ensinar. Vou discipular você. Eu não tenho só alívio para a tua vida. Eu não tenho só cura para essa enfermidade. Eu não tenho só a solução do problema conjugal. Eu não tenho só o dinheiro que você está precisando. Eu quero relacionamento com você. Eu quero andar com você. Eu quero fazer parte da tua história. Eu quero fazer parte da criação dos teus filhos. Eu quero fazer parte do teu hoje e do teu amanhã. Aliás, eu quero morar com você para sempre. Esse é o convite do Eterno para nós. Um relacionamento. Ai, pastor, até que a morte separe? Não, querido, porque a eternidade não vai separar. É disso que ele está falando. Estes que deixaram de ser multidão para ser discípulo, eles não só viram os milagres acontecendo, mas a palavra de Deus diz que a partir do momento que eles foram aprendendo, convivendo com o Senhor, eles viram maravilhas, milagres extraordinários. O que Deus tem para nós? Milagres extraordinários. Querido, Ele não falaria se Ele não estivesse disposto a fazer milagres extraordinários. Eu não sei quantos aqui querem o jugo dEle, andar com Ele, ter relacionamento com Ele, mas a verdade de Deus é: eu estou disposto a fazer na tua vida milagres extraordinários. É o desejo de Deus para nós. É mais do que alívio. Alívio e descanso. Vai requerer o quê? Relacionamento. 1 João 5. Estou terminando. 1 João 5. Aleluia. Ai, pastor, eu não quero muito relacionamento, não quero muito compromisso. Então, querido, é uma vida de alívio, viu? Aperta aqui, você pede um alívio ali.
quando na verdade Ele tem descanso para nós. Lugar onde o inimigo não pode te tocar. Diz amém. Primeiro João 5, ele vai falar da mesma verdade, com palavras diferentes. 1 João 5, no verso 3, ele diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O amor de Deus, querido, e Ele mesmo disse: o que me ama guarda os meus mandamentos. O que me ama pratica aquilo que eu falo. Isso é amar. Isso é demonstração de amor a Deus. E Ele mesmo diz: aqueles que seguem, aqueles que obedecem os meus mandamentos não são pesados. Diz amém. Porque todo que é nascido de Deus, esse vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. O que te faz um vencedor? A nossa fé. Querido, essa é a vitória que vence o mundo. O que tem fé para ouvir e praticar. O que tem fé para ouvir e praticar, esse vence o mundo. Esse se torna de fato mais que vencedor. Pastor, tem outra maneira de vencer? Querido, eu desconheço. Pastor, tem como andar livre? Querido, não tem. Para dizer a verdade para você, eu quero andar mais junto. Nele eu encontro alívio e nele eu encontro descanso. São várias, queridas, palavras que Deus tem trazido para essa igreja, dizendo: se aproxima de mim, se aproxima de mim, me busca, tenha relacionamento comigo. E Ele está sendo claro essa noite: eu farei milagres extraordinários na tua vida. Vou para Ele por causa dos milagres? Não, vou para Ele, querido, porque não há caminho sem Ele. Busquei no mundo, não encontrei. Busquei nas pessoas, não encontrei. Aliás, Ele tem sido alívio para minha alma. Eu sei que há pessoas aqui essa noite que o único lugar de descanso tem sido na presença dEle. Eu sei que há pessoas em casa que estão ouvindo essa mensagem, e essa é a mesma verdade. Onde estaríamos agora se não fosse Ele? Ai, querido, mais do que alívio, Ele tem descanso. Amém. Diga para o teu irmão: Ele tem alívio e tem descanso, meu irmão. Ele tem alívio e tem descanso. Dá para andar sem jugo? Não é possível. Para aquele que quer vencer, é cada vez mais perto dele.